E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lotecalogia. Vamos falar aí do concurso 1106, rodada válida aí para o final de semana. E aparentemente parece que agora vão ser 2 lotecas por semana. Mas vou deixar o convite aí para logo mais assistirem o vídeo do resultado da loteca 1105. Será que vai ter vencedor nessa loteca? Sem enrolação, vamos aqui para o primeiro jogo, Palmeiras e Santos, né? Final do Campeonato Paulista. O que eu trago de informação aqui são os últimos jogos das duas equipes. O Palmeiras perdeu para o Santos de 1-0 na casa do Santos. Antes disso, o Palmeiras venceu o Novo Horizontino por 1-0 e venceu a Ponte por 5-1. Já o Santos, né, venceu o Palmeiras por 1-0. Antes disso, ganhou do Bragantino por 3-1 e 0-0 contra a Portuguesa. Aqui em desempenho, a informação que eu trago é que nos últimos 4 jogos o Palmeiras venceu 3, né? Só teve essa derrota para o Santos. Já o Santos, nos últimos 4 jogos, também venceu 3 partidas. Os últimos confrontos entre eles tá assim: 10 vitórias para o Palmeiras, 3 empates e 2 vitórias para o Santos. Os últimos jogos, como nós podemos ver aqui, né, foi 1-0 para o Santos. Antes disso, em janeiro de 2024, o Palmeiras ganhou de 2-1 e depois, em outubro do ano passado, o Santos venceu o Palmeiras por 2-1 pelo Campeonato Brasileiro. Nesse primeiro vídeo sobre a loteca 1106, eu vou de 5 duplos, depois eu dou aquela refinada e para essa primeira partida eu tô colocando vitória do Palmeiras ou empate. Palmeiras é muito forte dentro de casa, tem esse histórico aqui entre eles que tá muito a favor do Palmeiras. Lembrando que o Palmeiras vai jogar hoje contra o São Lourenço, mas é bem provável que é um time misto aí para vir focado no Campeonato Paulista aí na final contra o Santos. Jogo 2, Grêmio e Juventude. O que eu trago aqui são os últimos jogos. O Grêmio jogou ontem contra o The Strongest com um time reserva, perdeu de 2-0, um resultado mais que normal, né, porque tava jogando na altitude. O Grêmio também tá priorizando a final do Gaúcho. Antes disso, empatou 0-0 contra o Juventude no primeiro jogo e também pelo Gaúcho 3-2 em cima do Caxias. Já o Juventude 0-0 contra o Grêmio, 1-1 contra o Internacional e outro 0-0 contra o Internacional. Aqui em desempenho, o que eu trago são as informações. Nas últimas 5 partidas, o Grêmio ganhou ou empatou 4 jogos. Já o Juventude, nos seus últimos 11 jogos, 9 não conseguiu vencer. Bom, para estar na final, né, já dá para ver que é um time que empata bastante. Aqui nos últimos confrontos entre eles tá assim: 9 vitórias para o Grêmio, 4 empates e 2 vitórias para o Juventude. O último jogo entre eles foi agora 30 de março, 0-0. Antes disso foi em janeiro de 2024, 1-0 para o Grêmio. Depois, só lá em fevereiro de 2023, o Grêmio venceu fora de casa por 3-2. Como eu disse, eu tô indo de 5 duplos nessa loteca 1106. Sinceramente, é muito pouco, mas é aquela coisa, né? Temos que jogar de acordo com o nosso bolso. Essa partida aqui, a vantagem é muito grande no histórico para o Grêmio. O Grêmio vai estar jogando em casa com o apoio da torcida. E para essa partida aqui, eu tô indo seco na vitória do Grêmio. Mas caso você tenha o costume de jogar mais duplos, eu também colocaria um empate, porque o Juventude é um time que empata bastante aí. Então pode ser que o Grêmio tenha dificuldade aí de marcar gols contra o Juventude. Jogo 3, Criciúma e Brusque. O que eu trago de informação aqui são os últimos jogos. O Criciúma venceu o Brusque fora de casa por 2-1. Antes dessa partida, o Criciúma venceu o Barra por 2-1 dentro de casa e perdeu para o Barra fora de casa por 2-1. Já o Brusque, né, perdeu para o Criciúma por 2-1, empatou em 2-2 contra o Avaí e antes venceu o Avaí por 2-0 em casa. Em desempenho, as informações que eu trago: das últimas 4 partidas, o Criciúma venceu 3, já o Brusque, das 11 últimas partidas, 10 ganhou ou empatou. Os últimos confrontos entre eles tá assim: 4 vitórias para o Criciúma, 5 empates e 6 vitórias para o Brusque. O último jogo, como nós vimos, foi 2-1 fora de casa para o Criciúma. Antes disso, em fevereiro de 2024, 2-1 para o Brusque fora de casa. Depois, só lá em abril do ano passado, o Criciúma venceu fora de casa por 1-0. Como eu disse em alguns vídeos anteriores, eu assisti esse jogo do Brusque e Criciúma. Sinceramente, parecia que o Criciúma, que estava jogando em casa, jogou muito bem. O Brusque só começou a atacar no segundo tempo, quando já partiu pro desespero, né, tentando diminuir a vantagem que o Criciúma tinha aberto. E agora o Criciúma jogando em casa, a tendência aí é que com o apoio da torcida aí, o Criciúma consiga até vencer por um placar maior. A não ser que o Brusque tenha melhorado muito aí nessa semana, né, treinado muito bem, mas sinceramente eu não vi futebol na última partida aí do Brusque para conseguir vencer o Criciúma.
Mas a gente sabe como é que é futebol, né? Tem que tomar cuidado. Mas para essa partida aqui eu tô indo de Criciúma seco. Vamos ver se esse placar bate. Jogo 4, Sport e Náutico. O que eu trago aqui são os últimos jogos. O Sport fora de casa venceu o Náutico por 2-0. Antes disso, venceu o Juazeirense por 3-0. E também pela Copa do Nordeste aí, fora de casa, venceu o ABC por 2-0. Já o Náutico perdeu, né, pro Sport por 2-0. Pela Copa do Nordeste, perdeu pro América de 1-0. E contra o CRB, Copa do Nordeste também, 1-1. Aqui em desempenho o que eu trago são algumas informações. Nas últimas 10 partidas, o Sport ganhou ou empatou 9 jogos. Já o Náutico, em 7 partidas, 6 não conseguiu vencer. Se a gente olhar aqui o desempenho, tá muito a favor do Sport, né? E agora o Sport vai estar jogando em casa. Os últimos confrontos entre eles são 7 vitórias para o Sport, 5 empates e 3 vitórias para o Náutico. Como nós vimos ali em cima, né? O último jogo foi 2-0 para o Sport fora de casa. Antes disso, teve um jogo pela Copa do Nordeste. Agora em março também foi 2-2 essa partida na casa do Sport. E em fevereiro, o Náutico venceu por 1-0 em casa o Sport. Bom, é inegável aí que o Sport tá numa situação melhor que o Náutico, né? Principalmente nas últimas partidas. Tem mais time, temos que admitir. Vai estar jogando em casa e o histórico ali também tá todo a favor do Sport. Então, por esse motivo, eu tô indo seco na vitória do Sport. Temos que lembrar que é um clássico, né? Mas os números aqui tá muito a favor do Sport. Mas deixa claro que é futebol, né? Tudo pode acontecer. Jogo 5, Ceará e Fortaleza, outro clássico, né? Que nós temos aqui que o último jogo do Ceará foi 0-0 contra o Fortaleza fora de casa. Antes disso, pela Copa do Nordeste, 2-1 em cima do Itabaiana. E pela Copa do Nordeste, uma vitória fora de casa contra o 13 por 1-0. Já o Fortaleza, né, 0-0 contra o Ceará em casa. Perdeu para o Maranhão por 3-2 fora de casa. E também pela Copa do Nordeste, outra derrota aí para o Vitória dentro de casa por 1-0. Aqui em desempenho, as informações que eu trago é que o Ceará, dos últimos 5 jogos, 4 ele conseguiu vencer. E já o Fortaleza, dos últimos 4 jogos, 3 ele perdeu. Então, situação boa aí para o Ceará, que vai estar jogando em casa também, apoio da torcida. Os últimos confrontos entre eles tá assim: 8 vitórias para o Ceará, 4 empates e 3 vitórias para o Fortaleza. Como nós vimos, né, o último jogo foi 0-0, tá tudo em aberto. Antes disso, também um jogo em março pela Copa do Nordeste, vitória do Ceará por 1-0 na casa do Fortaleza. E em fevereiro de 2024, um empate pelo Campeonato Cearense em 3-3. Não tem nem o que dizer, né? Todos os jogos aqui dessa grade da Loteca 1106, a maioria é clássico, são jogos decisivos. Temos que levar um pouquinho em consideração os números, mas é clássico, né? Geralmente os jogadores colocam na ponta da chuteira aí, vão com o coração, independente da situação do time. Mas para essa partida aqui, eu tô colocando mais fé aí no Ceará. Por esse motivo eu tô indo de Ceará e empate. Fortaleza nos últimos jogos vem decepcionando bastante, principalmente dentro de casa. Agora vai estar jogando fora, né? Vai ter que se superar aí para vencer o Ceará, que tá numa situação melhor nesses últimos jogos. Jogo 6, CRB e Asa. O que eu trago aqui são os últimos jogos do CRB. Fora de casa pelo Alagoano, ganhou de 1-0 do Asa. Pela Copa do Nordeste, venceu o Altos do Piauí, dentro de casa por 2-0. E também pela Copa do Nordeste, um empate em 1-1 contra o Náutico. Já o Asa, né, perdeu pro CRB dentro de casa por 1-0. Pelo Alagoano, venceu o CSE por 2-0. E pela Copa Alagoas, ganhou do CSE por 3-0. Aqui em desempenho, as informações que eu trago: nos últimos 7 jogos, 6 o CRB marcou o primeiro. Agora vai estar jogando em casa e tem essa vantagem, né, de ter vencido o primeiro jogo. Já o Asa, em 6 jogos, 5 ganhou ou empatou. Então também o Asa é um time que perde muito pouco. Aqui em confrontos entre eles, o CRB tem uma vantagem bem grande aí, né, de 9 vitórias, apenas um empate entre eles e 4 vitórias para o Asa nessas últimas partidas. Como nós vimos lá em cima, né, o último jogo foi 1-0 fora de casa para o CRB, entre eles, né. Antes disso, teve um jogo em março pelo Campeonato Alagoano. O Asa, fora de casa, venceu por 2-0. E pela Copa Alagoas, em fevereiro, um empate em 1-1 na casa do Asa. CRB agora tem a vantagem de estar jogando em casa. Tem esse histórico aqui de 9 vitórias, né, em cima do Asa. Outra informação relevante que ali no desempenho, o CRB geralmente sai fazendo o primeiro gol. Mas aqui também o que nós podemos
ver no histórico que a diferença de gols entre eles é muito pouca. Então pode ser um jogo bem disputado aí, ainda mais porque se trata de um clássico, né? Como eu tenho que economizar nos duplos, eu tô indo de CRB seco. Tô levando em consideração aqui que o CRB vai estar jogando em casa, mas se você tem costume de jogar mais que 5 duplos, eu também colocaria um empate aqui entre eles. Jogo 7, Atlético Paranaense e Maringá. O último jogo aí do Atlético Paranaense foi 4-1 pela Copa Sul-Americana. Jogou ontem, né, contra o Ameliano. Antes disso, venceu o Maringá fora de casa por 1-0 e também pelo Paranaense em casa venceu o Operário por 1-0. Já o Maringá perdeu, né, para o Atlético Paranaense em casa por 1-0, empatou com o Curitiba em 0-0 e pela Copa do Brasil perdeu do Amazonas de 1-0 em casa. Em desempenho, o que eu trago de informação aqui, nos últimos 7 jogos o Atlético venceu 6, então um histórico muito bom aí para o Atlético Paranaense. Já o Maringá, dos seus últimos 4 jogos, 3 não conseguiu vencer. Os últimos confrontos entre eles são 9 vitórias para o Atlético Paranaense, 3 empates e apenas uma vitória para o Maringá. O último jogo, como nós vimos, vitória do Atlético Paranaense, fora de casa. O outro jogo foi em janeiro de 2024, 1-1 entre eles. Depois, só em março de 2023, vitória do Atlético Paranaense. Como nós podemos ver aqui, toda a vantagem do Atlético Paranaense, tanto no histórico, vai estar jogando em casa. Seus últimos jogos aí, boas campanhas, boa vitória aí pela Copa Sul-Americana. Venceu o primeiro jogo contra o Maringá e agora tem o apoio da torcida. Não tem como ir contra, né, o Atlético Paranaense, a não ser que você queira ganhar sozinho, né? Pode ser a zebra, tem esse jogo aqui e tem mais um joguinho lá embaixo lá que é a zebra da rodada. Se você acredita que o Maringá vai vencer essa partida e queira, né, colocar aí a vitória do Maringá para ganhar sozinho na loteca, esse aqui é um dos jogos, viu? Eu sinceramente não acredito na vitória do Maringá, tô colocando vitória seca aqui do Atlético Paranaense e vamos ver o que vai dar nessa partida, né? Jogo 8, Atlético de Bilbao e Mallorca. Esse jogo é um jogo válido pela Copa do Rei, é a final. Os últimos jogos aí do Atlético de Bilbao foi uma derrota para o Real Madrid fora de casa por 2-0, venceu o Alavés por 2-0 pelo Campeonato Espanhol e fora de casa venceu o Las Palmas por 2-0. Então essa derrota aqui para o Real Madrid é até normal, né? Já o Mallorca empatou em 0-0 fora de casa contra o Valência, ganhou do Granada em casa por 1-0 e perdeu para o Barcelona de 1-0 fora de casa. Aqui em desempenho o que eu trago são algumas informações. Dos últimos 12 jogos, 10 o Bilbao ele ganhou ou empatou. Então é um time que perde muito pouco. Já o Mallorca, dos seus últimos 6 jogos, 5 também ganhou ou empatou. Não à toa aí, o Mallorca também conseguiu chegar na final aí com méritos, né? Os últimos jogos entre eles tá assim: 8 vitórias para o Atlético de Bilbao, 5 empates e 2 vitórias do Mallorca. O último jogo foi em fevereiro de 2024. O Atlético de Bilbao ganhou de 4-0. Antes disso, só no mês 9 de 2023, um 0-0 na casa do Mallorca. E antes, só lá em 5 de 2023, outro empate em 1-1 também na casa do Mallorca. Para essa partida aqui, olhando todos os números e o histórico, é mais um jogo que eu tô indo seco aí no Atlético de Bilbao. Considero o Atlético de Bilbao aí um time muito melhor que o Mallorca. Tudo bem que tem aquela derrota ali contra o Real Madrid, mas não tem muito o que fazer, né? É o Real Madrid, líder do Campeonato Espanhol, tá disputando tudo lá na Europa, então era um resultado meio que provável. Se o Mallorca empatar ou vencer essa partida, não considero zebra, porque o Mallorca também é um time bem treinado, encaixa bem o futebol contra os seus adversários. Então é um jogo que está meio aberto, né? A tendência aqui é o Atlético de Bilbao, que tem números melhores aí contra o Mallorca, né? Jogo 9, Manchester United e Liverpool, clássico aí do campeonato inglês. O último jogo aí do Manchester United foi um jogo fora de casa contra o Brentford, foi um empate em 1-1. Antes disso, Copa da Inglaterra contra o próprio Liverpool, jogaço aí 4-3. O Manchester United conseguiu vencer na prorrogação e pelo campeonato inglês, outra vitória aí de 2-0 contra o Everton. Já o Liverpool venceu pelo campeonato inglês o Brighton 2-1. Se eu não me engano, esse jogo foi até de virada. Pela Copa da Inglaterra, uma derrota contra o Manchester United em 4-3. E pela Liga Europa, uma vitória em cima do Sparta Praga por 6-1. Aqui em desempenho que eu trago o Manchester United, né, dos últimos 13 jogos, 12 ele consegue marcar primeiro. O problema do United
é conseguir segurar o resultado, né? Porque geralmente acaba levando um empate, toma virada. Era pra estar até numa posição melhor aí no campeonato inglês. Já o Liverpool, dos últimos 4 jogos, 3 ele sofreu gol primeiro. Aí tem que correr atrás aí do resultado, né? Os últimos confrontos entre eles tá assim. O Manchester United tem 4 vitórias, 4 empates e 7 vitórias para o Liverpool. O último jogo foi agora em março, dia 17, pela Copa da Inglaterra. O United aí na prorrogação venceu o Liverpool por 4-3, jogaço. Depois só em dezembro do ano passado, um 0-0 entre eles pelo campeonato inglês e também pelo campeonato inglês, só que em março de 2023, o Liverpool, uma goleada histórica aí de 7-0 contra o Manchester United em casa. O Liverpool, ele é o líder do campeonato inglês, tem 67 pontos. Já o Manchester United, ele é o 6º colocado com 48 pontos aí, buscando recuperação, classificação aí para a Liga Europa, classificação para Champions League. Vai ser um jogaço esse daí no domingo, jogo bem complicado aí para as duas equipes. Manchester United se superou na última partida entre eles aí, que foi 4-3 para o United, mostrou muita força. O Liverpool vem embalado aí, líder do campeonato, tem uma pequena vantagem aí em cima do Manchester City e do Arsenal. E olhando os números aqui, não tem como nessa partida aqui, eu tô usando um dos meus duplos, eu tô indo de empate e vitória do Liverpool. Mas se você tem o costume de jogar triplos e quer ficar tranquilo, essa aqui é a partida, viu? Tem que colocar um triplo aqui porque o United vai estar jogando em casa e pelo que foi o último jogo, é um jogo meio que imprevisível. Jogo 10, Cruzeiro e Atlético Mineiro. O último jogo entre eles, né, foi aquele balde de água gelada aí nas nossas costas, né, porque o Atlético Mineiro tava ganhando de 2-0, tínhamos ido seco aí na vitória do Atlético Mineiro e para variar, tem uma cisma aí do estádio da MRV, que desde quando foi inaugurado, o Atlético Mineiro não venceu o Cruzeiro em casa, né? Então, esse jogo acabou empatado em 2-2, deixando tudo aberto aí para a segunda partida. Antes disso, o Cruzeiro venceu a Tombense por 3-1 e também pelo Mineiro, um 0-0 contra a Tombense. Já o Atlético Mineiro, né, esse empate em 2-2 em casa, antes disso, né, perdeu aí pro América por 2-1, um jogo meio que sufocante pro Atlético Mineiro, mas conseguiu a classificação. E antes desse jogo, 2-0 dentro de casa contra o América Mineiro. Aqui em desempenho que eu trago de informação, nos últimos 7 jogos o Cruzeiro ganhou ou empatou 6 partidas. Já o Atlético Mineiro, nos seus últimos 8 jogos, 7 ganhou ou empatou. Então, 2 times aí bem equilibrados nos seus últimos jogos, né? Aqui as últimas partidas entre eles tá assim, são 5 vitórias para o Cruzeiro, 4 empates e 6 vitórias para o Atlético Mineiro. O último jogo 2-2, né, na casa do Atlético Mineiro. Antes disso, em fevereiro de 2024, o Cruzeiro venceu na casa do Atlético Mineiro por 2-0 e também antes disso, na casa do Atlético Mineiro, mais uma vitória do Cruzeiro por 1-0 em 2023. Clássico Mineiro, final, jogo também imprevisível. Cruzeiro agora tem a vantagem de estar jogando em casa, a torcida toda a favor. Conseguiu um ótimo resultado aí na casa do Atlético Mineiro. Para mim, o Atlético Mineiro deu uma vacilada, né? Deveria ter feito mais gols, teve gol contra. E para essa partida aqui, tudo em aberto. Eu vou usar mais um dos meus duplos. Eu tô indo de Cruzeiro e Atlético Mineiro. Sinceramente, é outra partida aí que cabe um triplo tranquilo, mas como eu não tenho muito costume de jogar triplos, eu tenho que jogar um duplo aberto aqui, mas deixando claro aí que pode ser uma partida que dê empate também, viu? Se você tem costume de triplos, eu colocaria um triplo nessa partida também. Jogo 11, Bahia e Vitória. A última partida do Bahia aí foi uma derrota fora de casa para o Vitória por 3-2. Pela Copa do Nordeste perdeu, né, pro Botafogo da Paraíba por 4-0, mas era o time sub-20. Agradecer a todo mundo aí que deixou essa informação aí nos comentários nos vídeos anteriores. Como sempre, todo mundo se ajudando, só informação boa. E pela Copa do Nordeste, uma vitória em cima do Maranhão dentro de casa por 1-0. Já o Vitória teve uma vitória em cima do Bahia por 3-2 em casa, no primeiro jogo. Pela Copa do Nordeste venceu o 13 da Paraíba em casa também por 3-0. E fora de casa venceu o Fortaleza por 1-0 aí pela Copa do Nordeste. Aqui em desempenho que eu trago de informação é que nos últimos 6 jogos, 5 o Bahia fez mais que 2 gols e meio. E o Vitória também praticamente a mesma informação, só que em 5 jogos, 4
2024 fez mais que 2 gols e meio. Dá pra ver que é uma partida entre eles aí com muitos gols. Aqui nos últimos confrontos entre eles tá assim. Antes de falar essa informação, o Bruno aí nos comentários me disse uma coisa que é bem interessante. Os torcedores do Bahia não gostam que fala a vitória do Bahia. E ele deixou essa informação aqui e no vídeo anterior eu continuei falando vitória do Bahia. Então, como eu lembrei dessa informação e eu tô tentando me policiar, não falar vitória do Bahia, já falei várias vezes aqui e eu sei que os torcedores do Bahia não gostam disso. Então, em vez de vitória do Bahia, ele pediu pra falar triunfo. Se você é torcedor do Bahia e prefere triunfo, que eu acho que é o mais correto, né, do que falar vitória do Bahia, agora que eu lembrei dessa informação, vou tentar me policiar e falar triunfo do Bahia. Então, o Bahia tem 5 triunfos contra o Vitória, são 6 empates e 4 vitórias do Vitória. Confesso que é muito engraçado falar desse jeito, viu? A última partida, né, vitória do Vitória por 3-2. Aí em março de 2024, triunfo do Bahia por 2-1 em cima do Vitória. E em fevereiro de 2024, vitória do Vitória por 3-2 em cima do Bahia. Esse aqui também acho que vai ser mais um daqueles jogos bem disputado. Bahia agora jogando em casa, vai ter que buscar o resultado aí contra o Vitória. Clássico baiano. Estou acreditando aí que vai ser uma partida com muitos gols. E para essa partida aqui, eu tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de triunfo do Bahia e vitória do Vitória. Tô indo de dupla aberta aí nesse jogo. Consegui lembrar, hein? Jogo 12. Atlético Goianiense e Vila Nova. Outro clássico aí regional pelo campeonato goiano. O primeiro jogo, o Atlético Goianiense ganhou fora de casa aí por 2-0 do Vila Nova. Antes disso, pelo campeonato goiano, outra vitória em cima do Goiânia por 3-1. E também fora de casa, campeonato goiano, o Atlético Goianiense venceu o Goiânia por 3-2. Já o Vila Nova perdeu dentro de casa, né, por 2-0 para o Atlético Goianiense. Antes disso, venceu o Aparecidense por 3-0 e pela Copa Verde 1-1 contra o Goiás, fora de casa. Aqui em desempenho que eu trago de informação é que dos últimos 14 jogos, 12 o Atlético Goianiense marcou o primeiro. Já o Vila Nova, em 17 jogos, 15 ganhou ou empatou. Então, essas últimas partidas aí do Vila Nova demonstra que perde muito pouco. Os últimos confrontos entre eles tá assim: 4 vitórias para o Atlético Goianiense, 7 empates e 4 vitórias para o Vila Nova. Como nós vimos, né, o último jogo, vitória do Atlético Goianiense fora de casa por 2-0. Antes disso, em janeiro de 2024, vitória do Vila Nova. E depois, só no mês 10 de 2023, outra vitória do Vila Nova por 2-1. Esse último jogo, né, Campeonato Brasileiro Série B. Bom, essa partida aqui, que a gente pode ver nos confrontos, tá bem equilibrado, né? O Atlético Goianiense vai ter a vantagem agora de estar jogando em casa. É um clássico, como nós podemos ver. Antes dessa vitória do Atlético Goianiense, as últimas 2 partidas foram vencidas pelo Vila Nova. Então, não tem nada perdido aí pro Vila Nova. Pode ser que vá pra cima, que vá com tudo aí tentar a vitória. Mas, olhando os números aqui, eu tô indo de Atlético Goianiense seco. Mas aqui também é outra partida aqui que cabe um empate tranquilo, viu? Atlético Goianiense e empate. Porque o histórico ali das últimas partidas mostra muito empate entre eles, né? São 7 empates. Jogo 13, Flamengo e Nova Iguaçu. O Flamengo jogou ontem, né, contra o Milionários, estava vencendo essa partida aí por 1-0, mas, né, uma saída de bola muito forçada e na altitude, né, acabou tomando um gol do Milionários, empatou em 1-1. Pelo Campeonato Carioca, 3-0 em cima do Nova Iguaçu e um empate em 0-0 contra o Fluminense, também Campeonato Carioca. Já o Nova Iguaçu, né, derrota aí pro Flamengo em 3-0, venceu o Vasco por 1-0 e pela Copa do Brasil perdeu pro Internacional por 2-0 em casa. Aqui o que eu trago em desempenho, o Flamengo ganhou ou empatou, né, nas suas últimas 17 partidas, 16 jogos. Então um retrospecto muito bom. Já o Nova Iguaçu, nos últimos 4 jogos, não venceu 3. Aqui é um retrospecto bom para o Flamengo, né? Os últimos jogos entre eles tá assim: 8 vitórias para o Flamengo, 2 empates e nenhuma vitória do Nova Iguaçu. O último jogo, como nós vimos, 3-0 para o Flamengo. Depois, em janeiro de 2024, um empate entre eles em 1-1 na casa do Nova Iguaçu. E depois, só em janeiro de 2023, uma vitória do Flamengo por 5-0. Assim como no jogo do Atlético Paranaense, esse jogo do Flamengo aqui é onde tá a outra zebra. Eu tô indo seco na vitória do Flamengo. Pode ser que o Flamengo venha com um time misto, né? Porque tem uma vantagem grande. Acredito que não, porque ontem, né, já colocou um time misto. Então acredito que o Flamengo tá dando prioridade aí para essa final contra
contra o Nova Iguaçu, não quer dar sopa pro azar. Vai ser muito difícil, né, o Flamengo perder o campeonato. Pode ser que perca essa partida, né, por 1-0, 2-1, seja um empate em 2-2. Mas, pelo que demonstrou o Flamengo aí na primeira partida, eu acho que é muito difícil o Nova Iguaçu vencer essa partida. Se você quiser vencer sozinho aí na Loteca 1106, esse é o jogo também, hein? Colocar uma vitória aí do Nova Iguaçu. E jogo 14, Remo e Paysandu. Lembrando que esses dois times vão se enfrentar hoje, né? É o primeiro jogo, Paysandu e Remo. Para ter uma base melhor, eu ficaria de olho nesse jogo aí para fazer a sua aposta pro final de semana. Tirando o jogo de hoje, que ainda não aconteceu, o último jogo do Remo foi um 2-0 contra o Tonaluz fora de casa. Venceu o Tonaluz em casa por 2-1 e pela Copa Verde um empate em 2-2 fora de casa contra o Amazonas. Já o Paysandu venceu o Águia de Marabá por 4-0. Antes disso, um empate contra o próprio Águia por 1-1. E pela Copa Verde, venceu o Manaus aí dentro de casa por 4-1. O que eu trago aqui em desempenho, dos últimos 7 jogos, o Remo venceu 6, ótimo retrospecto. Já o Paysandu, dos últimos 17 jogos, 15 ele ganhou ou empatou. Então outro time aí que vem perdendo muito pouco aí em suas últimas partidas. Os últimos confrontos entre eles tá assim: 4 vitórias para o Paysandu, 4 empates e 6 vitórias para o Remo. O último jogo foi em fevereiro de 2024, o Paysandu empatou em 0-0 contra o Remo, em casa. Depois, só no mês 7 de 2023, vitória do Paysandu por 1-0. E depois, só no mês 4 de 2023, outra vitória do Paysandu fora de casa por 1-0 em cima do Remo. Como eu disse, né, é bom ficar de olho na primeira partida entre eles agora, né, no dia de hoje. Mas o que nós podemos ver é que quando eles se enfrentam, né, são partidas com poucos gols. Dá pra ver que são partidas bem equilibradas. Para essa partida aqui de domingo, eu tô indo de empate seco, mas confesso que eu vou ficar de olho nessa partida de hoje para ver como os times vão se enfrentar, né? Vai depender muito aí do resultado de hoje, mas no próximo vídeo, né, que serão 3 duplos, essa partida aqui pode ser uma que mude de acordo com o que acontecer na partida de hoje. Bom, pessoal, essas foram as primeiras informações aí do concurso 1106. Se as informações forem úteis para você e se você gosta do canal, quiser dar um apoio aí, quiser fazer um Pix, pode ser qualquer valor. O nosso Pix é pix@lotecalogia.com.br. Se você também quiser se inscrever, ajuda bastante aí no crescimento do canal. Compartilhe, curta, deixe seu comentário, é muito legal. Você que tem o costume de assistir o vídeo, eu daria uma olhada aí nos comentários, sempre tem boas informações. Eu tento trazer o máximo de informação possível aí para ajudar nos palpites, mas também nos comentários sempre tem muitos palpites e informações sobre as partidas aí que ajuda muito, viu? Quero deixar um agradecimento para todo mundo aí que deixa o seu comentário. E é isso, pessoal. Boa sorte aí para todo mundo nessa Loteca 1106. Lembrando que mais tarde eu vou deixar aí o resultado da Loteca 1105. Tem uma enquete lá rolando na aba comunidade sobre o jogo do São Lourenço e Palmeiras. E é isso. Boa sorte na Loteca 1105 e boa sorte também na Loteca 1106. Fui!